E o Gabigol falou após a partida entre Flamengo 1, Fortaleza 2. Vamos analisar nesse momento. Acho que todo mundo quer cravar, né? Mas ninguém vai cravar porque essa decisão é minha, dos meus pais, do próximo clube que eu for, ou se eu for ficar no Flamengo. E quando isso for decidido, eu vou comunicar isso e todos vão saber. Eu vejo muita mentira na internet. Não sei como vocês conseguem, se não vocês estão aqui, mas esse pessoal aqui que fala sobre isso, como vocês conseguem fazer tanta mentira. E é incrível porque eu leio cada coisa que sai, que eu falei com outro treinador, que eu falei com outro clube, que teve ligação, que tinha apresentação marcada. E eu indo pra casa tranquilo com meu pai, com a minha família, treinando todos os dias. Cara, é muita mentira que sai. E eu fico muito triste quanto a isso, porque, cara, tem pessoas que se baseiam em cima disso, né? A gente tem as pessoas do mundo normal, que eu me considero assim, e tem as pessoas que se baseiam por Twitter, né? Que vivem a vida do Twitter, e a vida do Twitter não é a vida real. Então eu sei que todo mundo quer cravar, mas quem sabe que o que vai acontecer na minha vida são meus pais, sou eu, o próximo clube, ou quem sabe também o Flamengo. Então quando eu tiver uma decisão, eu vou ser o primeiro a comunicar a todos. O que é que você deseja nesse momento, Gabigol? Qual a sua ideia que passa nessa cabeça? Porque a notícia que teve que você recusou uma proposta de renovação do Flamengo. E é possível ainda você permanecer no Flamengo, negociar mais, conversar mais? Como é que você se sente nesse momento no Flamengo, até projetando de repente o futuro? Cara, tudo é possível acontecer. Como eu falei, não tem nada decidido ainda. Se eu vou ficar, se eu vou sair. O que eu quero mesmo agora é treinar, como eu estou fazendo, jogar, ter uma sequência, buscar o meu espaço aqui no Flamengo. Como eu falei, eu vou ficar até dezembro, como todo mundo sabe, e eu quero ser importante. Tenho entrado um jogo sim, um jogo não, e isso acaba um pouco dificultando o jogador, né? A gente sabe que você só vai pegar o ritmo jogando, então eu tenho treinado bastante, me dedicado ao máximo para poder ajudar o Flamengo. E como eu falei, quando a decisão for tomada, todos vão saber, mas por favor, parem de falar mentira, porque vocês mentem muito e é muita informação que sai e é tudo muito mentira. Então, como eu falei, vocês vão saber de mim, não vai saber de ninguém e nem de outro clube ou do Flamengo. Mas no último jogo o Marcos Braz esteve aqui e disse que a decisão do Flamengo tinha sido de tirar da relação dos jogos, porque tinha ficado claro por conta da declaração do seu empresário que você não queria permanecer nesse momento no Flamengo. E hoje a gente viu uma situação mudar. O que aconteceu de lá para cá, para essa situação? Um afastamento, né? Foi em comum acordo essa decisão. Tinha sim a possibilidade de eu sair agora, tanto por causa de minutos jogados, que eu sinto. É claro que eu respeito a decisão do treinador e creio que ele vai sempre fazer o melhor para a equipe, mas eu sinto que eu preciso de minutos, preciso pegar ritmo, e isso você só consegue jogando, né? Eu tenho entrado um jogo sim, um jogo não, 15 minutos, 12 minutos, e foi bem complicado. Em comum acordo a gente conversou, decidiu esperar um pouquinho, como todos souberam, tiveram algumas negociações, mas como eu falei, muitas mentiras saíram, e como decidiu que eu vou embora em dezembro, eu voltei ao jogo e fiquei muito feliz de poder entrar hoje, pena que não foi com a vitória. Professor Tite, boa noite. César, professor César, boa noite. Bruno Vilafranca, da Rede Multiflá. Professor Tite, eu sei que antes do senhor ser técnico, o senhor é um educador físico, né? Um professor de educação física, que foi atleta, o César também, durante muito tempo. Eu vi, não sei se o senhor tem a mesma impressão, o Flamengo muito cansado no segundo tempo. Até alguns jogadores, inclusive, meio sem perna mesmo, e eu acho que isso por conta de um acúmulo muito grande de partidas. Eu queria saber se o senhor teve essa mesma impressão, se chegou a conversar sobre isso com os atletas, deles estarem extenuados por conta da sequência de jogos, e o quanto é importante, a partir de agora, esse período sem jogos e os retornos que o senhor vai ter a partir da Copa América. Obrigado. Boa noite. A tua pergunta vai me fazer refletir em relação a isso. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, a não ser o acúmulo, sim, desses aspectos. Mas também o jogo do desempenho, de um número grande de oportunidades criadas, e aí não traz a efetividade numa equipe que joga de uma forma vertical, na oportunidade, ou nas poucas oportunidades que teve, ela teve a possibilidade de vencer o jogo. Isso não é demérito, saber jogar em contra-ataque é mérito também.
Não sei o quanto isso, palavra que eu não sei o quanto isso interferiu. Tite, Letícia Marques, do GE. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre os jogos que aconteceram nesse período em que o Flamengo esteve muito desfalcado. Tiveram as 5 convocações, depois tiveram algumas lesões também, alguns atletas até já retornaram para o grupo, mas nesse período o Flamengo conseguiu 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Queria que você fizesse a avaliação e o que você tira de positivo e o que você acha que pode evoluir ainda a partir desse período. Primeiro, eu estou muito triste, estou chateado. O sentimento que o torcedor do Flamengo está sentindo, eu estou sentindo também. Quero deixar bem claro isso. Agora, como responsável também por uma sequência, tenho que analisar um contexto todo. E o contexto todo desse período onde nós tivemos, ele é... Se nós estivéssemos lá no início e ficássemos assim, ó, vamos fazer 9 jogos sem o nosso potencial técnico maior, total, e vamos vencer 5, empatar 2 e perder 2 com essa pontuação, eu estou olhando para todos nós fecharemos. Hoje continuo triste. E para mim, sentir a derrota, ela faz parte de uma equipe que ela é vencedora, que ela sente, que ela reverte no seu trabalho, no seu dia a dia. Ela tem a força para reverter. Derrota doída, porém o contexto todo deva ser avaliado. Professor Tite, boa noite César. Boa noite. Na sua avaliação, né, do jogo, é claro que quando o resultado é negativo, né, essa avaliação fica mais fácil. Acha que demorou um pouquinho a mexer? O Fortaleza teve muito volume no começo do segundo tempo e acabou fazendo, né, o segundo gol. Isso me permite mais uma pergunta. Algumas coletivas atrás, você falou do posicionamento do Gerson, que não tiraria o Gerson do lado direito, porque ali, né, ele tinha achado, estava bem habituado, o campo fala, essas situações, e hoje o Gerson jogou o tempo praticamente todo jogando por dentro. Eu queria que você falasse também em relação a isso. Obrigado. Vou pegar essa segunda parte e depois a primeira parte o César me ajuda. A gente tem que cuidar quando fala, porque a gente fala em cima do momento, da situação e da página do dia. Por que eu estou falando isso? Porque eu também lembro que eu vim aqui e reconheci o Gerson pela necessidade que nós tínhamos dele jogar em 2, 3 funções, e até coloquei que ele era um coringa. E conversei com ele particularmente, e enalteci isso, porque onde ele mais produz é do lado direito, sim. Agora, a necessidade da equipe para tu ter com tantas situações, circunstâncias, ela te faz tu executar em outras funções mais, como meio que também já jogou, como segundo meio-campista que também já jogou, né? E daqui a pouco conversei com ele, e ele olhou para mim e disse assim: professor, eu acho que ele usou o termo, ele disse, eu imagino quanto tu tá sem dormir. Ele disse, porque, machuca um, machuca o outro, tem gente fora, tem pá, e eu preciso. Eu não estou colocando isso para dramatizar nada. Eu só estou passando para o torcedor, ele merece o meu respeito e a informação de quantos os atletas e quanto nós nos propomos mesmo numa posição onde não é o seu melhor, a necessidade da equipe, vai lá e o faz. Quanto ao volume da equipe no início do segundo tempo, né? Muito por conta das mudanças que nós tivemos que fazer, né? A gente, jogando em cada contra uma equipe de transição, a maioria das vezes você precisa ter externos, né? A gente, por infelicidade, esse jogo também não tivemos os links, né? Porque quando você tem uma referência que está rodada, que vem jogando junto há algum tempo, né? Muitas vezes você faz ações sem pensar. E quando a cada jogo, por fatores que todos nós já sabemos aqui, nós temos que fazer mudanças, esses links são afetados também.
Boa noite, Tite, César, Raíza Simplício da Gol Brasil. Eu queria entender por que essa troca dos dois zagueiros. O Davi Luiz parece que sentiu alguma coisa, como é que ele está, e a opção também de tirar o Fabrício. E se vocês gostaram da entrada do Gabigol hoje, né? Passou por muita coisa, né, até aqui na temporada, não está conseguindo ter uma sequência, e saber o que vocês acharam, o que pensaram com a entrada dele e se gostaram. Dos dois zagueiros, nós temos 4 grandes zagueiros, afora os demais, e tanto o Léo Pereira quanto o Léo Ortiz são construtores. E eles ficavam, por vezes, com a liberdade de construir. E se tu olhares quantas vezes chegaram dentro do campo adversário, principalmente o Léo Ortiz, para tu ter um jogador mais de armação, ele te proporciona isso, né? Dos dois terem. Aí tu tem, inclusive, jogadores fresh que possam fazer essa iniciação para empurrar o adversário para abastecer. Então, tem essas opções, então, utilizá-las. O Gabriel tem, como penúltimo atacante, como foi, ou na hora que entrou 2 pivôs, um jogador de lado, essa possibilidade de ter movimentação e de ter presença de área. O gol que ele faz, e essa situação ela é milimétrica, ela também dá essa possibilidade. Então, usar as armas, usar as características que nós tínhamos em função do jogo, daquele que o jogo se apresentava. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Rodrigo Cerqueiro, TV Globo. O Flamengo fez do Maracanã nesse período, principalmente nesse período de muitas ausências, né, como seu ponto forte até para chegar à liderança, mas nos 2 últimos jogos acabou tropeçando e perdendo alguns pontos aqui, e que nesse momento custou a liderança. Queria que você fizesse uma avaliação, até para a sequência do campeonato, da necessidade da manutenção de vitórias em casa para um time que sempre está lutando para ser campeão, diante desses tropeços, que foram tropeços já numa reta final de desgaste, de uma sequência de muitos desfalques, mas que custaram a liderança nesse momento. As etapas que nós vamos construindo, a pontuação e o percentual de aproveitamento, ele é significativo, né? Até porque em alguns momentos a gente vai e vence fora, e daqui a pouco tem um resultado. E num campeonato que ele é muito difícil. Ele é muito difícil. Essas oscilações elas vão acabar acontecendo, é importante que elas não sejam de mais em muito tempo, para manter uma performance e um aproveitamento de G4, G5, porque nos últimos 10, aí eu repito, as últimas 10 rodadas vai se definir o campeão. É estar sempre nela. Claro que nós queremos estar em primeiro. Claro que nós criamos essa oportunidade. Claro que nós estamos tristes com isso. Mas também volto a dizer, é olhar o quadro inteiro. Falei, terminei? Tem alguma coisa? Terminou. Não. Oi, César, oi, Tite, tudo bem? Boa noite, David Sharp, do Antenados na Jogada. Vocês falaram aí sobre questão física, né, sequência de jogos, e a importância dessa paralisação agora até o próximo jogo, mas eu queria perguntar, taticamente, tecnicamente, se vocês concordam que o time deu uma piorada também depois da volta do Alan e do Pulgar, se os dois acabaram enfraquecendo o time na questão de perder controle de jogo, ceder mais oportunidades para os adversários, e se puderem também comentar sobre o Matheus Gonçalves, a atuação dele. Obrigado. Volante, meio-campista, expert. Cara, eu discordo um pouco. A gente teve 70% de posse de bola, tivemos 21 finalizações, se não falo da memória, 7 no gol, contra, acho que 7 finalizações, 1 no gol, né, do adversário. Gol esse que, na minha avaliação, deveria ter sido... deveria ter uma intervenção do VAR, porque a função do VAR é justamente isso, para analisar o que o árbitro, muitas vezes, na velocidade do jogo, não tem condições de analisar. Eu era um homem desse setor, né, quando jogava, e a gente sabe que qualquer toque naquele momento atrapalha o gesto técnico, que o Wesley foi obstruído pelo adversário. Enfim, eu parabenizo a efetividade do Fortaleza, do Vojvoda, que já está há 3 anos, né, tem um time muito ajustado,
Mas discordo. Um grande trabalho, sim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. É, uma equipe que mudou seu modo de jogar e continua sendo competitiva. Mas discordo. Para mim, valoriza a efetividade e parabenizo os nossos atletas, né, pela fatores distintos assim, e eles hoje no jogo de performance e nos números nós poderíamos ter um resultado melhor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Pode inverter um pouquinho? Posso? Os comentaristas de vocês viram falta? É. Duas mãos nas costas, tirou se é forte ou fraca, falta. Quando a gente está no ar, o que acontece quando há um toque? Desequilíbrio. Ele é muito leve, né? O lance foi falta. Categoricamente foi falta. Eu não estou. Agora eu estou falando como. Eu já tenho suficientemente experiência, professor, jogador, que também trabalhava nessa função e quero corroborar. Né? Foi falta, há um desequilíbrio do atleta. É notório, é claro. E quando o Tite veio reclamar, o Tite atleta, eu falei, Tite, tu não pode, não pode falar porque tu sabe que é zagueiro quando a bola, quando tu toca, tu desequilibra quando está no ar. Cara, foi falta. Só. E não é o problema da Edna, ela tem que ser ajudada. Como é o nome do cara? Caio Marques. Interpretação. Quando está no ar, foi falta. Nós deveríamos ter feito gols mais, botar tudo isso tudo aconteça. Mas assim como nós estamos pegando parte. Nós deveríamos ter transformado em gols as oportunidades, uma precisão maior, a bola não bater no pau, tudo isso. E também esse. Matheus vai dando a sua oportunidade, eu falei antes do jogo. Ele criou a oportunidade dele pelo trabalho sério que ele veio. Ele desenvolveu ao longo do tempo, ele desenvolveu ao longo dos treinamentos. Está acompanhando o Luiz, está vendo o quanto nós já tínhamos e colocávamos ele, porque é jovem, e criou a oportunidade dele, por isso foi bem também pelo seu trabalho. Mais duas. Boa noite, César. Boa noite, Tite. Vinícius, canal Vini Rubro Negro. Você acabou de falar do Matheus Gonçalves, Tite. No jogo contra o Criciúma, né? No Criciúma não, contra o Cuiabá, desculpa. No jogo contra o Cuiabá, o Matheus Gonçalves entrou pela esquerda, né? No final do jogo ele acabou entrando pela esquerda. Hoje ele iniciou pela direita, a posição que ele se sente mais confortável. Mas com isso, o Luiz Araújo acabou sendo deslocado pela esquerda e acabou até sendo vaiado pela torcida hoje. Queria dizer, qual foi a sua ideia em deslocar o Luiz Araújo ali pela esquerda e como você avalia a partida dele hoje? Ele começou pela esquerda e o Luiz pela direita. Como as jogadas não vinham fluindo, quando eles trocaram, circunstancialmente, o Matheus fez uma... Eu digo, fica e permanece aqui, porque ele tem um domínio mais. Então, o desempenho dele determinou que eu fosse. Nós não tínhamos muitas opções para fazer de externos. E aí tu tentar tirar proveito, apontar bem no lado, abre o campo com o Luiz do outro e deixa aqui que o Matheus estava bem na jogada de combinações. Então ele começou do lado esquerdo também para abrir campo, depois ele trouxe para o lado direito. Parabenizar o Matheus, né? Ele construiu essa possibilidade de iniciar com os treinamentos, né? É um menino muito talentoso, né? É um jogador que tem esse manejo de bola, né? O seu forte, essa condução com poucos toques, enfim, e fez um grande jogo, assim. Transferiu para o jogo aquilo que ele vinha realizando nos treinamentos. Torcedor não vai o atleta. Ele não vai melhorar. Ele não vai melhorar com vai. Ele não vai. Eu vou ficar um tempo aqui, eu não sei quanto tempo eu vou ficar. Eu estou técnico do Flamengo. Daqui a pouco vai trocar o técnico e vão de novo pedir assim, ó, não vai.
Não vai um atleta. Ele não vai produzir mais. Se vocês mostrarem que um atleta ele respondeu melhor a uma vaia do seu próprio torcedor, não vai. Não faça isso. Pelo carinho que tem, pelo trabalho desenvolvido, eles não estão negligenciando o seu trabalho. Eles não estão. É o mesmo atleta que daqui a pouco vai e faz jogos decisivos, como foi com o São Paulo aqui que fez o gol. Não façam isso. Vou fazer um pedido como vovô. Como vovô. Não façam isso. Não é. O Flamengo não merece. A história do Flamengo não merece. Não sou eu. Os atletas não merecem. Se tivesse algum que ficasse, sabe, não vai, eles estão trabalhando, não façam isso. Vai sentir. O atleta vai sentir dentro do campo, ele não vai melhorar em função disso. Eu também estou sentido, eles também estão sentidos. Aí na ação a coletiva do técnico Tite, vimos também o Gabigol aí falando sobre a pergunta que fizeram para ele sobre a saída dele do Flamengo, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas tá aí o Tite reclamando da arbitragem, falando que foi falta em cima do Wesley. Tá aí. Vamos ver o que vai acontecer na nação. Infelizmente, ficamos com essa derrota. Deixe seu like, comente aí embaixo o que você achou e a gente se vê no próximo vídeo.